Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paulo Laredo, eu sou médico, cirurgião vascular especialista em circulação. E se você tem interesse por vídeos relacionados à sua circulação, quer entender tudo, como funciona, como tratar e como prevenir, já me segue e compartilha esse perfil com quem está precisando. Hoje o papo vai ser sobre lipedema. Você já percebeu que no final do dia você tira a calça e fica as marquinhas, assim como você está vendo aqui no vídeo, na sua perna? Ou se você percebeu que teu corpo nunca foi igual das tuas amigas. Por exemplo, aqui nós temos os graus de lipedema. No grau 1, muitas vezes, aquela mocinha jovem com 16 anos, é assim que ele começa. Você percebe que a tua perna não é igual das tuas amigas. Você percebe que você retém muito líquido, tuas pernas são mais grossinhas, muitas vezes um tornozelo mais grossinho e fala assim, ah não, tá tudo certo, porque minha mãe tem, minha avó tem, minha tia tem, então é normal. Isso não é normal. Muitas vezes você percebe que em cima você tem um corpo, você nunca foi tratada como obesa ou como gordinha, você sempre foi tida como magra, mas em cima você percebe que você tem um corpo e da cintura para baixo é outro corpo. Ou muitas vezes em cima você usa um P, um tamanho até M, embaixo tem que ser G. E até tem dificuldade para achar calça para vestir. Ou quando acha a calça, ela sobe, mas não fecha na cintura, porque você não é obesa. Muitas vezes esses podem ser sintomas de lipedema, ou sinais de lipedema. E tudo começa na adolescência. Geralmente ali, quando a menina começa a menstruar, dos 12 até os 13, 14 anos, você percebe que você retém mais líquido, ou ali na tua semana pré-menstrual, você retém até 2, 3 quilos de líquido, fica mais inchada. E quando você engorda um pouquinho, aquilo vai logo para culote, bumbum, quadril. Tudo bem, muitas vezes a menina até passa por um ginecologista nessa idade, queixa de dores nas pernas, mas eles falam assim, é normal, é dor do crescimento. E muitas vezes não é, já pode ser o lipedema. E aquilo vai passando, às vezes o ginecologista ele até passa um anticoncepcional que piora a retenção, muitas vezes você até consegue emagrecer em cima, você faz atividade física, você tem um bom estilo de vida, você tem uma boa alimentação, mas embaixo as suas pernas não mudam. E muitas vezes pode mexer até com a tua consciência, com a tua autoestima. Tem pacientes que vão até para distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia. Esse é o grau 1 do lipedema. Só que o lipedema é uma doença que ele é uma doença do tecido linfático, do retorno linfático. E ela é uma doença crônica e progressiva e inflamatória. Tudo bem, você passa a sua vida inteira, muitas vezes ali você até engravidou. Na gestação não é normal, mas muitas vezes você ganhou 20 quilos, 25, 30 quilos, porque é uma característica do lipedema. E você vai vendo que com o tempo, hoje a gente sabe que o lipedema é uma doença autoimune. Então no grau 1 a gente não tem tanto aquelas marcas de celulite e a perna também é preservada, ela só é mais grossinha. No grau 2, ele já vai aumentando a flacidez anterior da coxa, ó, vai dando uma fragilidade nesse colágeno, essa pele anterior da coxa vai caindo e vai deixando o que a gente chama de joelho triste, que não tem no grau 1. E esse joelho triste, ele progride do grau 2 para o grau 3, quando já tem deformidade dessa gordurinha aqui, ó. Quem tem em casa pode pegar embaixo do joelho, na parte de dentro da coxa. Se você já tem essa alteração nessa gordurinha ou ela é dolorosa, você pode já ter um lipedema grau 3. E a evolução para o grau 4, se você não fizer nada, você não der o diagnóstico, ela é uma doença progressiva. A principal consequência do lipedema não é estética, é o joelho. Ele vai começando a comer o teu joelho, principalmente a cartilagem que faz a articulação do joelho. E aí muitas vezes pode dar dor ao subir uma escada, dor na academia, quando pega um peso maior, entendeu? E sempre o importante é o seguinte, gente. Você vai perceber que o teu corpo da cintura para cima é uma coisa e da cintura para baixo é outra coisa, não combina, parece que são pessoas, são corpos diferentes. Aqui são outras mulheres, mas se identificam aí que praticamente se você vê um lipedema grau 1 na praia, ou uma amiga sua, ou você mesmo na piscina, não chama atenção, você só vê que ela tem um tornozelo grossinho e passa
batido. Só que muitas vezes aquilo vai progredindo, ó. Você não sabe o que tem, você procurou o tratamento, muitas vezes foi até no ortopedista com dores nas pernas, eles falam que é normal, que é dor do crescimento, bate o raio-x, não aparece nada. E vocês vão vendo que a celulite do lipedema, presta atenção aqui, ó, ela não é uma celulite normal. A celulite normal da mulher, que é a lipodistrofia ginecoide, geralmente são bolas com pontinho no meio. A do lipedema não, são traves, gente. Então a gente tem traves de gordura, de fibrose. Faça um teste, vá na sua casa, na frente do espelho, peça para alguém tirar uma foto e veja se você já tem esse joelho triste. Do grau 3 já tem um aumento, já tem um comprometimento das pernas. Percebam que no grau 1 e no grau 2 a gente tem um contorno de perna liso, ó. Ela não está encaroçada. No grau 3 e no grau 4 eu já tenho um encaroçamento das pernas, ó. E no grau 4 eu já tenho acometimento articular do joelho. Pode pesquisar, pode bater o raio-x. Você, não, a vovó tem artrose, tem artrite, muitas vezes é um lipedema que ela nem sabia que existia. Você vê que novamente no grau 1 ele passa batido. A mulher acha que ela só é flácida, ela acha que, já sou sedentária mesmo, e é normal sentir dor nas pernas, só que eu retenho muito líquido. Doutor, eu tenho que fazer drenagem 2 vezes por semana, senão eu retenho muito líquido. E por que está retendo? Qual que é a causa? Qual que é a origem do problema? Por que está retendo tanto líquido? Não é normal. Às vezes você está inflamado. E aqui vai passando para o grau 2, você vai vendo que vai progredindo essa flacidez anterior da coxa, com a celulite em trava. No grau 3 já tem um aumento da deformidade. E no grau 4 a gente já tem uma deformidade total. Às vezes já tem a dificuldade de locomoção, a dificuldade de andar. E vocês percebem que o lipedema, ele nunca acomete o pé. Então tem o sinal da liga, ó. A perna vai ficando igual um tronco de árvore ou perna de elefante. E tem o sinal da liga, ela preserva o pé. Geralmente ela não acomete o pé. E se você está gostando desse conteúdo, se faz sentido para você, já curte e segue o meu canal. Tipos de lipedema, aqueles são os graus e são os tipos. Então, geralmente nessa fase, quando eu vou examinar esses pacientes que têm varizes, a grande maioria das pessoas que têm varizes, elas vêm junto com lipedema também e não sabem, eu faço um teste. Eu deixo ela de pé e pesquiso vários pontos de pressão para ver se ela tem pontos de sensibilidade, porque não existe lipedema sem dor. Aí eu testo os pontos de sensibilidade. Se ela tiver só sensibilidade nos culotes, ela tem um lipedema tipo 1. Se ela tiver sensibilidade em culote e coxas, mas quando eu aperto a perna dela não dói, então lipedema tipo 2. O tipo 3, ela tem uma sensibilidade com dor em toda bumbum, culote, quadril e perna. O tipo 4, ele é do braço, só que o do braço, gente, ele não pega o braço todo, ele começa bem aqui, ó. Você aperta esse gordinho aqui, ó, essa gordurinha aqui, e aqui vai, dá tipo uma sensibilidadezinha, que é o tipo 4. O tipo 5, ele é só ali do joelho para baixo. Só que na grande maioria das vezes, a gente examina os pacientes e elas têm sensibilidade tanto aqui da cintura para baixo quanto no braço. Aí seria um lipedema tipo, às vezes gravidade grau 1, tipos 3 mais 4, é o mais comum. Só que muita gente confunde, doutor, lipedema é a mesma coisa que obesidade? Não, gente. O gordinho, a obesidade, quando ela é gordinha, ela é toda gordinha, ó. O gordinho é todo gordinho, braço gordinho, barriga gordinha, peito gordinho, perna. O lipedema não. Em cima ela é uma mulher, embaixo ela é outra mulher. São duas mulheres diferentes que convivem. E quem tem isso sabe. Doutor, eu malho. E olha só aqui a parte interna da minha coxa, como tá com flacidez. Olha a lateral aqui, doutor. Parece que eu nem faço nada. E eu tenho personal, eu como direitinho, eu perco peso, já fiz monjaro. E não some essa flacidez. Então a grande diferença é isso aqui, ó. E o outro detalhe é esse gordinho aqui, que a gente chama que é um hambúrguerzinho, ó. Quais são os sintomas? O principal sintoma, gente, são as traves celulíticas. O lipedema, ele não dá muito aquela celulite, que é a bolinha com ponto no meio. Ele dá mais as traves. São traves fibrosas. Pode tirar foto, tu vai ver trave. Entendeu? Traves fibrosas. Isso é característica do lipedema. Ele fala assim, doutor, não importa o que eu faço. Eu já fiz carboxy, eu já fiz laser fotona, eu já fiz bioestimulador de colágeno, Sculptra, Morpheus, fiz tudo possível, doutor. Não para de brotar celulite em mim, doutor.
Essa é a queixa do lipedema, preste atenção. Sinais. Doutor, eu sou magra, doutor. Olha a minha perna. Não importa o que eu faça, não para de brotar celulite. Pouco sinal de lipedema. Sempre com as traves fibrosas. E não importa se ela é gorda ou magra. Roxo nas pernas, doutor. Não fiz nada, parece roxo. Quando eu vejo, estou toda roxa, eu não sei nem onde eu bati, se eu não bati, se foi na academia, se não foi. Brota esses roxos na minha perna. Esse sintoma chama fragilidade capilar. Ele é muito comum no lipedema. Anorexia e lipedema. Então, como eu estava explicando para vocês, como o lipedema ele causa essa angústia psicológica, essa angústia emocional da mulher. Poxa, ela tá na academia, ela tá levando a sério a alimentação, ela tá com personal, ela toma o whey dela, ela acorda cedo, ela toma creatina, ela malha pesado, mas ela não vê resultado. Da cintura para baixo é flacidez, é celulite, aquilo vai dando uma ansiedade na cabeça dela. Muitas das vezes essas pacientes evoluem para anorexia ou bulimia ou depressão, tá? Então sempre tem que ter uma avaliação psiquiátrica, porque ela não entende e essas outras pessoas olham com um olhar de como se estivessem julgando, ela se sente culpada por ter aquilo. Então isso aqui é um caso na literatura científica médica que a paciente ela tinha lipedema e ela entrou em anorexia. Vocês percebem que aqui em cima ela virou uma caveira, ela emagreceu muito, perdeu praticamente toda a gordura corporal, na intenção de que a perna dela sumisse aquela gordura, desinchasse. Só que desinchou, gente? Não desinchou, piorou o inchaço. Então nessa foto a gente enxerga bem que o lipedema ele não é obesidade, ele não é gordura, ele é uma fibrose inflamatória crônica. Pensem nele como uma doença autoimune, como uma artrite, como uma asma. É uma doença autoimune crônica. Não adianta só perder peso. Aqui a gente tem casos de pacientes aqui do consultório. Esse aqui é um antes e depois. Então essa aqui é uma paciente de 45 anos, muito ativa, trabalha com material médico para cima e para baixo. Isso aqui ela chegou muito inchada, muito inflamada. Vocês podem ver aqui que a perna dela está cheia de caroços. Isso aqui ela fazia uso de uma alimentação inflamatória, comia queijo, tomava vinho, não tomava suplementos antioxidantes, tinha uma ida para treinos na academia irregulares. Isso aqui são 6 semanas depois, a gente fez o tratamento da doença venosa, que é o primeiro pilar do tratamento do lipedema, é você tratar a doença venosa. O que é isso? São as varizes, porque as varizes são responsáveis por 80% do retorno venoso. E os linfáticos por 20%, que é onde acomete o lipedema. Então vocês veem aqui que tem uma melhora clínica, a gente aperta esse tecido, palpa esse tecido, ele já está mais mole, ela não tem dor, ela não tem retenção, ela perdeu geralmente perde 4 a 6 quilos, e não é de gordura, é de líquido. E isso aqui já deixa a vida dela sem dor. Esse outro caso aqui é uma moça de 23 anos, que nós fizemos o primeiro passo do tratamento do lipedema é tratar as varizes. O segundo passo é a gente fazer uma alimentação anti-inflamatória. A alimentação anti-inflamatória não é uma dieta saudável, é uma alimentação específica, tá? Isso aí é preconizado pelos especialistas e ela inclui uma alimentação com 0 açúcar, qualquer forma de açúcar, demerara, mascavo, frutose invertida, xarope, 0 em glúten e derivados, lembrando que cerveja tem glúten também, pão tem glúten, bolacha, biscoito, bolo, quase tudo tem glúten, derivado de farinha, de trigo e de linhaça também, algumas linhaças têm glúten. Terceiro, 0 de leite, queijos, derivados, iogurte, ricota, kefir, manteiga, todos os derivados do leite da vaca. Eles são extremamente inflamatórios para quem tem lipedema e devem ser evitados para o nível 0, assim como o álcool, produtos industrializados, processados, linguiça, calabresa, tudo que tem corante, refrigerante, tudo isso deve ser evitado. O outro pilar é o tratamento com suplementação antioxidante, que a gente faz um protocolo bem intenso aqui na clínica, o uso das meias elásticas e atividade física 30 minutos de domingo a domingo. Então ela fez esse tratamento com a gente e aqui a gente vê que a evolução dela, gente,
dessa para essa, você vê assim, ah, mas ficou perfeito? Não, tá aqui, ela ainda tem, mas olha só a melhora clínica dela. Essa daqui é uma mulher que ela já tem qualidade de vida, ela não tem dor nas pernas. Muitas vezes um dos sintomas do lipedema, o lipedema ele é uma doença inflamatória crônica, ela libera esses mediadores inflamatórios crônicos e vão para a corrente sanguínea e vão para o seu cérebro. Muitas vezes, a primeira manifestação do lipedema é um sono de má qualidade. Sono superficial, dorme e acorda, ou não dorme. Eu tenho paciente que não dorme. Chega aqui sem dormir, doutor, não durmo, passa a noite acordada, igual uma coruja. Tem uma que até vai podar o limão dela à noite e fica podando as plantas à noite, que ela não dorme. Tem paciente que dorme e não recarrega a bateria, acorda cansada. E aí tem que dormir meio-dia, aí depois cansa de novo, e passa o dia cansado, dorme a noite toda, acorda cansada, é um sintoma de lipedema. Muitas vezes passa o dia, não tem energia, não tem disposição, não tem motivação. Ou muitas vezes lapso de memória. Chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Abre a geladeira, não sabe nem o que foi fazer lá. Então, todos esses são sintomas de lipedema. Essa paciente aqui, ela tinha muitas bolas dolorosas aqui no pé inchado, peso, retenção. Você vê que aqui depois de 6 semanas, ela ainda tem um pouquinho esse gordinho aqui, mas aqui é músculo também, tem gordura, mas já reduziu o sintoma dela consideravelmente, a perna já desinchou e já melhorou a qualidade de vida dela. Aqui a gente tem outra paciente que tem um lipedema já grau 3, e aqui a gente vê que, olha como ela, isso aqui é só tratamento clínico, tá, gente? Em 6 semanas, olha a redução do tamanho da perna dela, do contorno da perna dela. Aqui ela teve uma perda de 8 quilos, melhora da qualidade de vida, melhora do sono, melhora da energia, melhora da disposição. E aqui vocês percebem o seguinte, ó. Você fala assim, ah, mas ainda tem. Tem, mas olha como era antes. Ninguém tá falando aqui de mágica, tá, gente? A gente tá falando de resultados melhores possíveis, resultados reais. É importante você alinhar a expectativa com seu médico do que até onde você acha que vai chegar. Então você não vai chegar numa perna, vamos dizer assim, 100%. Vamos dizer, se nesse lugar aqui ela fala, doutor, eu quero minha perna 100% esculpida, quero ver o detalhe do meu tornozelo, aí o próximo passo seria uma lipoaspiração. E aqui são alguns protocolos que a gente tem aqui na clínica, que são muito importantes. São protocolos antioxidantes e protocolos intramusculares, porque o lipedema ele é uma doença inflamatória crônica. Então, seguindo esses pilares do tratamento da doença venosa, tratamento do próprio lipedema com a alimentação anti-inflamatória, com o uso de meias elásticas compressoras, que você vai perder peso, atividade física e protocolos antioxidantes, você consegue sim ter resultados reais, viver uma vida livre, viver uma vida com qualidade, porque tem gente que acha que você pode ter saúde ou doença. Não, tem muita gente que não está doente, mas está vivendo uma vida sem qualidade. Está vivendo uma vida sem energia, está sem motivação, com péssima qualidade de sono, ou então com lapso de memória, com sinais de inflamação crônica. A minha dica é, se você tem algum desses sintomas, procure um médico angiologista ou cirurgião vascular, que vai ser o melhor profissional para fechar o diagnóstico no seu caso. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder. E não esqueça, já segue o meu canal e curte esse vídeo.